Rick é um perdedor feio, nojento e inútil que de repente decide se tornar um Giga-Chad de classe mundial após passar a vida inteira como um recepcionista mal pago e sobrecarregado. Isso acontece depois que uma elfa deslumbrante, com canhões de enredo bem carregados, o faz perceber que está deixando o capitalismo chutar sua bunda burra, quando deveria usar seus músculos turbinados por esteroides para se tornar um aventureiro de nível divino. No entanto, mesmo após passar por um arco de treinamento intenso, este perdedor permanece um mero rank E. A única questão é que sua armadura de enredo é tão absurdamente poderosa que nem mesmo aspirantes a super-homens de rank S conseguem tocá-lo. Isso porque 2 anos antes de sua mudança de carreira, este perdedor treinou sob o esquadrão suicida mais insano da história, que transformou seus músculos inúteis em aço. Então, após este arco de treinamento inspirado em Saitama, Rick está finalmente de volta à capital para fazer seu teste de rank e oficialmente elevar seu nível de jogo. Uma vez na guilda central, ele imediatamente se aproxima do balcão e começa a conversar com a garota que trabalha lá, que possui atributos tão gigantescos que ela provavelmente conseguiria sobreviver a um salto de paraquedas sem paraquedas, apenas aterrissando em seus atributos. Ela reconhece Rick instantaneamente, pois eles costumavam bater palmas um para o outro. Quer dizer, trabalhar juntos em uma guilda quando Rick era um recepcionista perdedor, e eles começam a fazer um resumo dos últimos 2 anos de suas vidas. Nesse exato momento, um perdedor simp e massivo se aproxima do balcão e começa a tentar conquistar a garota, mas o Giga-Chad Rick intervém e simplesmente esmaga o cara no estômago, fazendo-o desmaiar. Ninguém realmente pensa muito nisso, já que ele era basicamente um ninguém da última vez que alguém o viu, e está se candidatando para o segundo pior rank de aventureiro, e a garota apenas lhe entrega seu bilhete de exame. No entanto, assim que Rick se despede da garota e sai, ela vê uma enorme marca de mão na armadura do cara, feita com Rick usando apenas 0,3% de sua força. À medida que mais pessoas se aproximam do balcão, revelam que este mega esquisitão era na verdade um aventureiro de rank A que deveria ser super poderoso. Enquanto Rick sai da guilda, ele é interceptado por sua amiga, uma elfa negra chamada Renette, e como o esquisitão de meia-idade que ele é, Rick não consegue parar de olhar para seus atributos massivos, dignos de recorde mundial, e ele até tenta se safar da situação com desculpas esfarrapadas quando ela percebe. Um pouco mais tarde, Rick vai tirar suas medidas e as pessoas lá quase têm um ataque cardíaco quando veem que ele tem 32 anos. Depois que o pobre e velho Rick foi submetido ao etarismo, ele segue com os outros competidores para ter seu nível de mana testado em uma estranha bola de cristal. Assim que ele finalmente tem sua vez com a bola de cristal, Rick coloca a mão com firmeza e obtém o nível de mana mais triste possível, um F, e todos começam a criticá-lo, pois ele parece mega fraco, além de ser muito velho. No entanto, assim que ele sai, a bola de cristal se estilhaça em pedaços pela pura aura da mão de Rick. O próximo teste que Rick tem que passar é socar um saco de slime com toda a força para determinar o quão forte ele é. Enquanto espera sua vez, ele se lembra de seu treinamento insano com um de seus veteranos, o orc chamado Brufston, e como aquele maluco o fez socar o saco de slime mais forte de todos, o saco de slime dourado, mais de 50 mil vezes por dia, até que ele pudesse aniquilá-lo completamente. Os caras que estão na fila antes dele começam a socar o saco antes que um pirralho super rico chamado Fried Alma apareça e comece a ficar mega arrogante, mesmo tendo a tenra idade de 11 anos, conseguindo apenas mover ligeiramente o saco de slime em uma direção com alguma magia de fogo. Assim que Rick finalmente tem sua vez, o examinador irritante começa a lhe dar uma lição sobre como ele é super velho e como não pode aumentar seu nível de mana a menos que o treine em tenra idade. Rick, no entanto, não dá a mínima, e lembrando-se de todo o seu treinamento árduo, vai até o saco de slime e o esmurra para fora da sala, através da parede. A próxima etapa é magia de defesa, e Rick consegue bloquear magia de nível super alto, apesar de ter um nível de magia vergonhosamente baixo, devido às suas habilidades insanas de controle de mana. Em seguida, para Rick, há um exame escrito super chato que ele passa facilmente porque é um nerd gigantesco que não fez nada além de trabalhar como recepcionista nos últimos 15 anos. Após o exame, enquanto ele conversa com Rionette sobre como tem feito grandes progressos desde que deixou para trás seus dias de nerd e covarde, o garoto arrogante, Fried, aparece do nada com sua irmã, Angélica, e eles começam a detonar o pobre Rick com todo o etarismo. Angélica começa a incendiá-lo, dizendo que é culpa dele ter que irritado o pirralho mimado por ser melhor que ele, e ela joga sua luva para Rick como um convite para um duelo. Rick, sendo o idiota sem educação que é, pega a luva, não querendo que ela se suje. E Rionette então lhe diz que ele acidentalmente aceitou o duelo ao pegar a luva. Um pouco mais tarde, todos se encontram em uma arena massiva, com Angélica entrando em modo de arrogância total e declarando que o perdedor será para sempre um servo do vencedor. Enquanto isso, Rionette explica a história confusa de Rick e esclarece que Angélica é tão poderosa quanto uma aventureira de rank B, e isso deixa o pobre Rick absolutamente chocado, já que ele é apenas um insignificante rank F. Rionette então tem que colocar um pouco de juízo de volta nele e lembrá-lo de seu treinamento insano que durou os últimos 2 anos e que ele é, na verdade, um membro pleno da festa mais forte do mundo, o Punho de Orichalco.
Rick se lembra que, na verdade, não deveria mais ser um covarde, e ele reúne sua recém-formada coragem de aventureiro e se prepara para lutar contra Angélica. Ela o ataca com uma espada, mas ele desvia do golpe sem absolutamente nenhum problema. Fred, o pequeno idiota mimado, começa a tagarelar sobre como sua irmã é a mais rápida, mas o Digachad Rick consegue basicamente ver todos os ataques dela em câmera lenta. Depois de literalmente quase ficar entediado a ponto de desfalecer e até contemplar que Angélica pode, na verdade, ser a rainha do nepotismo, dada sua família rica pra caramba, ela acidentalmente tropeça e começa a rolar incontrolavelmente em direção ao pobre Rick, que ainda continua subestimando suas próprias habilidades. Angélica ainda pensa que tem chance de espancar o pobre Rick e tenta atacá-lo com a versão mais poderosa de seu ataque rápido de passo piscante. E depois de desperdiçar 2 de seus 3 usos possíveis, ela se prepara para um terceiro e começa a correr em direção a Rick. No último segundo, enquanto Rick estava preparado para interceptá-la, sua bunda desajeitada tropeça em mais uma pedra, e ela acaba voando em sua direção novamente, com Rick tendo que socar o chão para parar essa bobagem, criando um enorme momento Hulk esmaga e destruindo metade da arena. Basicamente morrendo de medo, Angélica se rende a Rick e começa a fazer-lhe perguntas sobre como ele é um cara tão forte. No entanto, logo depois, ela recupera sua horrível e arrogante atitude de direito, esperando que Rick simplesmente se esqueça dos termos e condições da batalha e do fato de que o perdedor deveria começar a servir o vencedor, e simplesmente some dali num piscar de olhos. Enquanto ela e seu irmãozinho mimado e cheio de direitos partem, Rick e Rionette conversam sobre como o resto do punho de Orichalco está prestes a chegar para testemunhar a grandeza, e a conclusão da jornada de Rick de um recepcionista covarde absoluto para um aventureiro plenamente estabelecido. No dia seguinte, o detentor do recorde mundial do Guinness para o homem menos confiante do universo, Rick, está esperando pelos resultados de seu exame da primeira fase, com a pobre Rionette tentando inflar sua horrível confiança, mas falhando miseravelmente. No entanto, ele passa sem problemas, e Rionette o parabeniza sem mover um único músculo do rosto. Ao saírem da sala de aula para o corredor, eles encontram o terceiro irmão Diomed, um saco pretensioso de estranheza misturada com arrogância insuportável, chamado Raster, e ele imediatamente tenta conquistar a pobre Rionette. Rick tenta se apresentar a Raster, mas dado o fato de que ele não é um jovem elfo negro, mas um velho cara musculoso, Raster realmente não está interessado. Ele parece ter assistido a muitos vídeos de Sigma Grinset, já que acabou de conhecer a pobre Rionette e já está tentando fazer dela sua segunda esposa. Rick intervém imediatamente e mostra ao insignificante Rastor o que significa ser um verdadeiro Digachad, afirmando que Rionette é sua namorada. Isso realmente irrita o esquisitão de nível 1 Rastor, e ele começa a dizer ao pobre Rick o quão super legal e forte ele é, e como ele será seu examinador. Ele até tenta convencer Rionette mais uma vez a ir com ele, mas ela esfrega seus atributos massivos contra Rick e, para sua surpresa, confirma que é sua namorada. Raster finalmente perde a cabeça e começa a ameaçar Rick, dizendo que fará tudo ao seu alcance para ser seu examinador e tornar seu exame uma experiência absolutamente horrível. Enquanto ele sai, o desajeitado Rick começa a se desculpar com Rionette por chamá-la de namorada, e mais uma vez, para sua surpresa, ela realmente gostou. Naquela noite, os 2 pirralhos mimados vão até Rastor e começam a reclamar sobre como Rick esbofeteou suas bundas inúteis, e ele imediatamente foca na vingança. Na manhã seguinte, enquanto Rick ainda tem a confiança de uma pedra molhada e está preocupado com o que fará se Rastor for selecionado como seu examinador, ele encontra um cara diferente, Laurent, que diz que será seu verdadeiro examinador. E Rick finalmente solta um suspiro de alívio massivo. Acontece que este cara é ainda mais velho que ele, e que está realmente ansioso para ser o mais forte possível, tendo conseguido alcançar o Rank B treinando como um louco por 20 anos. Enquanto se separam, o pobre cara vai para um porão falar com Raster, e muito em breve depois disso, os competidores recebem um anúncio muito suspeito de que o examinador adoeceu, e que todos eles serão, na verdade, examinados por Rastor. Rick quase se engasga com a água, ainda sem nenhuma confiança em suas próprias habilidades. Os outros competidores, todos praticamente Ricks de merda, revelam que o irritante Rastor tem um apelido, o esmagador de Rank F, pois ele não ama nada no universo mais do que inflar seu próprio ego, destruindo um monte de pobres Ranks F. Um tempo depois, Rionette percebe que o ego de Rick é talvez o ego mais frágil da história do universo e ela começa a animá-lo, dizendo que acredita 100% nele e que tem acreditado nele desde o primeiro dia. A conversa deles é interrompida pela pessoa mais sombria de todas, que se faz passar por um vidente, e o ingênuo e velho Rick cai direto em sua armadilha, sendo imediatamente teleportado ao sentar na cadeira onde deveria ter seu futuro revelado. Rionette não está aceitando essa besteira e começa a cortar o ar com seus feitiços insanos, agarrando o golpista imediatamente, e acaba sendo ninguém menos que o líder de todos os pirralhos, Fred, e ela o faz revelar a localização de Rick em um instante.
Enquanto isso, o pobre e confuso Rick foi teleportado diretamente para uma praia próxima, onde alguns capangas vira-latas de dia estão esperando para fazer o possível para chutar a bunda de seu eu sem confiança. Felizmente, naquele exato momento, todos os 3 outros veteranos de sua equipe Orochiaokun aparecem. Brufton, o orc falante insanamente poderoso, Alicera, uma pequena e humilde necromante, e Maize, um cara inventor louco, especializado em trazer artefatos futuros para seu tempo, como um enorme rifle de assalto. O Horror Rick tenta o seu melhor para fazer os capangas sumirem dali, porque ele sabe que a coisa vai ficar séria. Mas os capangas não estão levando a sério de forma alguma. Além disso, o mais burro de todos simplesmente esmaga sua enorme espada no rosto de Brufton, e ela se quebra em bilhões de pedaços. No entanto, o Digachad que ele é, em vez de pulverizá-lo no local, Brufton simplesmente começa a analisar a força do capanga, bem como o que ele está fazendo bem em seu treinamento e onde está faltando. Não entendendo a mensagem de forma alguma, o cara tenta socá-lo, e Brufton pega o soco e transforma sua mão em uma mancha, mas imediatamente a cura depois. Enquanto isso, Mizette pega seu rifle e começa a conversar com Rick, enquanto faz o resto dos capangas comerem chumbo. Um dos capangas comete o erro mais grave de todos os tempos e agarra Aliceret, ameaçando matá-la se os outros não os obedecerem, e ela o faz engolir suas palavras muito rapidamente. O capanga principal, percebendo que está enfrentando o punho de Orichalco, simplesmente se aposenta na hora, dizendo que agora pode sair e viver sua vida em paz, tendo visto caras tão incrivelmente poderosos. Enquanto isso acontece, Rion ainda está interrogando até a alma o pirralho mimado Fried, e ele quase morre de puro medo quando vê que Rick já está de volta tão cedo. Isso leva Rionette a implantá-lo em uma parede próxima, e nesse momento a primeira examinadora, Laura, aparece e diz que foi realmente Rastor quem o espancou e o trancou em uma masmorra, e ela implora a Rick para desistir do exame, preocupada com o que Rastor poderia fazer a ele. Este incidente finalmente faz Rick se criar coragem, e ele vai em direção à arena super irritado para lidar com o cara irritante, chato e cheio de direitos que é Rastor. Enquanto Rick se aproxima da arena para colocar um pouco de juízo em Rastor, o mundo quase chega ao fim quando Alice, a recepcionista do antigo emprego de Rick, e Rionette finalmente se encontram nas arquibancadas para ver quem tem os atributos maiores e mais saltitantes. Depois de se encontrarem, Alice é levada para conhecer o resto do punho de Orichalco, mas Rionette rapidamente a arrasta para longe, pois Mizette já estava prestes a atacar aqueles atributos saltitantes. Antes de começarem a lutar, Rick começa a perguntar por que um idiota como Rastor se tornou um aventureiro em primeiro lugar, e ele começa a soltar umas besteiras sobre como isso traria prestígio a um nobre como ele, e que ele é bem provável que desista em algum momento. Isso realmente leva Rick ao limite, e ele agora quer ainda mais destruir seu traseiro arrogante, já que ele é um aventureiro por todas as razões erradas. Rick se lembra do que Rionette lhe disse antes da luta, e que ele deveria permanecer o mais calmo possível, não se deixando intimidar nem um pouco pelos ataques apressados de Raster. Enquanto Rick está de pé, ainda imperturbável com os ataques que Raster está lançando contra ele, Brufton começa a explicar a Alice como Rick tinha um nível de capacidade de mana vergonhosamente baixo e inútil, já que começou a treinar muito tarde, e como ele o fez focar inteiramente em treinar seu corpo à capacidade máxima. O idiota Rastor continua lançando todo tipo de magia em Rick enquanto ele desvia sem problema algum. Pensando que talvez tenha exagerado um pouco com a enorme rocha que jogou em Rick, ele quase faz nas calças ao ver Rick simplesmente parti-la em duas sem dificuldade. Tendo finalmente se cansado de Rastor apenas spamando feitiços nele, Rick o soca para longe, concluindo que, embora ele tenha quantidades obscenas de mana, ele simplesmente tem sido um bastardo preguiçoso e não poliu suas habilidades de forma alguma. O próximo ataque que Rastor lança contra ele, um ataque de fogo super especial, Rick simplesmente absorve em sua mão, dizendo que nem precisa usar nenhum feitiço próprio para bloquear um feitiço tão horrivelmente não polido. A única coisa que Rastor admite é o fato de que o nível de poder de Rick está claramente acima do rank mas nem sequer lhe dá tantos créditos quanto ele merece, fazendo parecer que ele não venceu a batalha, porque está cansado. À medida que a luta continua, é revelado que o pobre Rick, na verdade, morreu muitas vezes durante seus 2 anos de treinamento e que foi Bratza e sua magia de cura que o mantiveram voltando à vida. E foi assim que ele conseguiu alcançar um nível de força de Super Saiyajin em apenas 2 anos. Rastor, por outro lado, não quer acreditar nisso de forma alguma, e começa a rir de Rick como um maníaco quando ele diz que seu objetivo é derrotar Kaiser Al-Sopi de uma vez por todas, o monstro mais forte de todos. Acontece que todo o punho de Orichalco tem exatamente o mesmo objetivo de derrotar o monstro mais poderoso que nem mesmo o aventureiro mais forte, Yamato, o herói, conseguiu vencer. Raster decide que já teve o suficiente dessa besteira e usa seu feitiço mais poderoso para prender Rick e entra em modo Hashirama total, invocando uma enorme estátua de madeira mecha para si mesmo, para esmagar Rick.
mas Rick soca direto nela com o feitiço de almofada de ar mais simples que ele treinou mais de 1 bilhão de vezes enquanto usava um jutsu de desaceleração do tempo. Depois disso, Rastor voa direto para as arquibancadas, todo espancado, e Rick está tão confiante como sempre de que será capaz de realizar seus sonhos. Um tempo depois, toda a gangue do Punho de Orichalco se aproxima dele e começa a elogiá-lo por usar seu treinamento e destruir o poser arrogante que é Rastar. Enquanto isso, Rastar está tentando deixar o local completamente e ir para casa, mas, infelizmente para ele, entrou na zona de repreensão, pois Rick começa a lhe dar lições exatas sobre por que ele perdeu e como ele deveria simplesmente treinar mais para finalmente ficar bom. Rastor finalmente desce do pedestal e aceita que foi espancado como um covarde, prometendo a Rick que definitivamente vencerá na próxima vez que se enfrentarem. À medida que a noite começa a cair, Rick e Rionette esperam pacientemente em frente ao orador para ver se o maluco do Rick finalmente será promovido a um guerreiro de rank e, apesar do fato de que ambos sabem do que ele é realmente capaz. Antes de ouvir a notícia se ele passou ou não, Rick se lembra de sua infância e de como ele era um garoto super nerd lendo livros sobre Yamato, o herói, o dia todo. No entanto, depois de dizer aos pais que queria ser um aventureiro, eles imediatamente o atingiram com a frase "é melhor você encontrar um emprego de verdade" e esmagaram um pouco seus sonhos. Um tempo depois, na escola, é descoberto que Rick realmente tem uma habilidade inerente adormecida dentro dele, e ele é instruído a apenas relaxar e que ela se ativará um dia por conta própria. No entanto, após vários anos se passarem, o pobre Rick não chegou nem um pouco mais perto de despertar sua épica habilidade especial. Em certo ponto, até alguns de seus amigos o atingiram com a dura verdade de que, às vezes, habilidades inerentes nunca realmente tendem a despertar e que ele talvez devesse apenas se tornar um aventureiro, mesmo sem a habilidade. Mas eles não conseguiam entender que ele era simplesmente feito diferente e que tinha objetivos diferentes de qualquer outra pessoa. Em vez disso, como sua habilidade não estava sendo despertada, ele aceita o trabalho de um recepcionista chato, para a alegria de seus pais boomers. Depois de ser um recepcionista nerd insanamente bom por 15 anos e ensinar a Alice com seus atributos exageradamente grandes como ser uma boa recepcionista, assim como ele, um dia ele encontra seu bom amigo Zad, que finalmente se tornou um aventureiro de rank B. Enquanto ele volta para casa naquela noite, Rick começa a pensar se desperdiçou os últimos 15 anos de sua vida fazendo um trabalho incrivelmente chato, em vez de seguir seus sonhos como sempre quis. Nesse exato momento, ele ouve uma garota gritando, e apesar de trabalhar atrás de uma mesa, seus instintos e morais naturais não murcharam, e ele vai direto para encontrá-la. No caminho, ele se depara com um enorme Mega Troll, e Rionette apenas andando pacificamente sem saber que Rionette pode aniquilar o Troll com o poder de seus atributos insanos. Quer dizer, fatias, Rick se levanta na frente dela como o verdadeiro recepcionista grande e careca que ele é, e Rionette o agradece, mas acaba apenas fatiando o Troll ao meio com suas habilidades épicas, e Rick e ela começam a conversar. Assim que Rick descobre que ela é Rank S, ele literalmente perde a cabeça, e lhe conta sobre seu sonho de infância nerd de derrotar o Kaiser Alsapit, e sua habilidade não despertada, perguntando se ele ainda poderia se tornar um aventureiro, sendo mega velho para os padrões de aventureiro. Não querendo manipulá-lo, Rionette simplesmente lhe diz que, embora ele tenha coragem, realisticamente não há chance de ele se tornar um aventureiro agora. E mesmo que bastante ferido por dentro, Rick aceita o fato com um sorriso. Ele até a convida casualmente para um encontro, e apesar de não esperar por isso de forma alguma, ela realmente aceita. Na noite seguinte, enquanto ele caminhava pela cidade, todo feliz por finalmente ter um encontro de verdade com uma garota de verdade, Rick ouve monstros causando um enorme alvoroço novamente, e fica bastante irritado porque sua noite de encontro perfeita está sendo arruinada, mas percebe que precisa tentar ajudar. Ele se aproxima do barulho e vê que Rionette já está dando uma surra em um monte de trolls, e percebe que não há motivo para se preocupar. De repente, porém, Rionette praticamente desmaia de puro medo após sentir uma quantidade enorme de mana nas proximidades. Felizmente, enquanto ela cai nos braços de Riggs, Zaed e os outros aventureiros da cidade chegam e começam a lutar contra o resto das feras no lugar de Rionette. Quando Rick finalmente pergunta a Rionette o que aconteceu, ela lhe diz que a única coisa que a deixa assim é quando ela sente a mana de um dragão por causa de um trauma que ela recebeu quando era jovem. A princípio, Rick tenta persuadi-la de que não há como um dragão aparecer naquelas regiões, e assim que ele disse isso, um dragão absolutamente gigantesco voou de cima deles e pousou bem ao lado do grupo, formando imediatamente uma barreira, tornando impossível para qualquer um escapar. Enquanto todos começam a se borrar de medo, o único cara com coragem suficiente para enfrentar o dragão é o único e exclusivo Rick, pois ele decide morrer como um aventureiro em vez de um mero recepcionista. Vendo a pura força da determinação de Rick, Zaid e seu grupo se juntam e começam a lutar contra o dragão com tudo o que tem, mas o dragão ativa seu sopro de fogo e os joga para todos os lados dentro da barreira. Rick, no entanto, bastante machucado e ferido, levanta-se e está pronto para um segundo round com a fera.
e assim que ele se aproxima, o dragão aparentemente o esmaga com o pé. Nesse exato momento, sua habilidade inerente finalmente desperta, enquanto ele usa seu novo modo Super Saiyajin e levanta o pé do dragão de cima de si, destruindo completamente o dragão e arrancando sua cabeça. Todos assistem em absoluto espanto e admiração, enquanto ele simplesmente desmaia de exaustão após finalmente ativar sua habilidade. Depois de uma semana inteira, ele acorda em uma cama com Rionete ao seu lado, que lhe diz que todo o seu circuito mágico está completamente estilhaçado e que ele poderia muito bem estar morto, o que significa que ele terá que descansar muito para conseguir se recuperar totalmente. Depois que ela lhe diz que o admirava e esperou ao seu lado durante a semana inteira, Rionete o convida para o punho de Orichalco, pois eles têm o mesmo objetivo de derrotar o Kaiser Alcepad. E Rick simplesmente começa a chorar, pois ela também lhe diz que tem certeza de que ele será capaz de se tornar mais forte e lutar com eles. Quando Rick finalmente volta a si e se lembra de que está de fato na sala esperando para saber se ele se tornou um aventureiro de rank. E, ou não, ele finalmente ouve seu número, 4842. E uma enorme onda de alívio o invade, pois ele fica totalmente grato por nunca ter desistido de seu sonho de se tornar um aventureiro. No dia seguinte, enquanto Laurent finalmente melhorava depois de ter sido surrado por Rastor, ele pede a Rick para finalmente irem tomar aquela bebida de que estavam falando, e lhe conta o que realmente o interessa, que é saber mais sobre e potencialmente se juntar ao punho de Orichalco. Rick quase tem um ataque cardíaco na hora, mas concorda em levá-lo à mansão e permitir que os membros do punho vejam qual é a de Lorath. Assim que Rick o leva para a mansão, eles são imediatamente recebidos por Rionete, em seu clássico traje de empregada, e Elisareth, cujo comportamento mimado atinge um novo nível enquanto ela lança um feitiço massivo contra o pobre Rick e Lorath, porque Rick não brincava com ela há muito tempo, deixando Rick mal conseguir bloqueá-lo e enviar o feitiço voando em direção a uma parede, fazendo um enorme buraco. Elisareth só começa a se comportar quando Rionete ameaça deduzir dinheiro de seu orçamento de comida para consertar o buraco gigantesco na parede que ela criou, já que ela é um poço sem fundo quando se trata de comida, consumindo tudo o que vê pela frente. Enquanto Lorath tenta assimilar o tamanho insano da mansão e do quintal, Missete o convence a testar sua nova arma futurista que se parece estranhamente com o que conhecemos como uma bazuca. Depois disso, Lorath caminha pelo castelo e se depara com Rufston, que está relaxando e lendo um livro em seu quarto que se parece muito com uma biblioteca, dado o fato de haver cerca de 1 milhão de livros ao seu redor. Depois de conversar com ele por um tempo, Rufston conclui que Lorath tem o mesmo fogo nos olhos que Rick tinha quando veio para a mansão, e o leva para a floresta para uma sessão de treinamento. Depois de pensar que ele se foi e ser mal salvo por Rionete, que por acaso estava debaixo do penhasco de onde o maluco do Rufston o empurrou, ela assume que foi obra de Rufston, dizendo ao pobre Lorath que foi Rufston quem mais frequentemente causou a morte de Rick, afinal. Mais tarde naquele dia, Rick finalmente consegue alcançar Lorath, e ele já está quase morto, e Rick lhe diz que há várias frases nas quais ele nunca deveria acreditar se elas viessem da boca dos membros do punho. Conforme a noite se aproxima, Rick e Lohan tomam um chá e Lohan começa a dar ao Rick, confuso, alguns conselhos de namoro sobre como ele deveria interagir com Rionete. Um tempo depois, enquanto todos estão jantando, Lohan dá um sinal ao Rick, perplexo, de que ele deveria aproveitar o momento e ir ajudar Rionete quando ela sair para servir mais comida a todos. Assim que eles saem, Brufston começa a conversar com Lohan sobre a incrível habilidade de alma imprudente de Rick. E ele explica a Lohan que Rick não consegue ativá-la sozinho, mas que se ele fosse capaz de usá-la, seu lado maluco provavelmente poderia até superar os membros do punho. Ele continua e pergunta a Lohan se ele já ouviu falar das pedras mágicas conhecidas como as 6 joias, e lhe fala sobre o objetivo deles de derrotar o Kaiser Alsapiet, e que eles precisam das joias para abrir a porta que os levaria até ele. Lohan lhes diz que, embora não saiba nada sobre isso no momento, fará o seu melhor e tentará descobrir o máximo de informações possível sobre as joias. Depois de alguns dias, Brufston, Rick e Elisareth tentam aceitar uma missão, mas a recepcionista lhes diz que precisam de mais uma pessoa, e a recepcionista encontra uma garota aleatória de Rank F que está limpando Ray Lucas, e praticamente já vai se juntar ao grupo deles e ir nesta missão super perigosa com eles. Eles partem imediatamente e começam a caminhar pela floresta procurando os monstros que deveriam pulverizar. E enquanto Rick conversa com Ray, ela começa a pensar consigo mesma que não quer acabar velha e inútil como ela pensa que Rick é, dado que ele é oficialmente apenas um aventureiro de rank e, afinal... Enquanto isso, de volta à mansão, Missete está cedendo totalmente ao seu lado esquisito e construiu um dispositivo cujo único propósito é levantar a saia de Rionete quando ela não estiver olhando para que o rei da estranheza, Missete, possa ver o que está por baixo. No entanto, isso não funciona de forma alguma, pois Rionete percebe o que está acontecendo imediatamente, cortando sua nova máquina ao meio como a verdadeira durona que ela é. Um tempo depois, o grupo na floresta finalmente alcança o monstro, e acaba sendo um Wyvern massivo, que Ray imediatamente quase se borra de medo ao ver.
Broxton, no entanto, não se importa e vai até o Wyvern e o esbofeteia bem no rosto. Ray começa a entrar em pânico como louca, e Rick tem que levá-la para acalmá-la um pouco, enquanto Broxton começa a espancar os Wyverns na toca enquanto a Alicrat os queima até virar cinzas. Do nada, um Wyvern vermelho especial, que é basicamente um dragão massivo, ataca Ray e Rick. Ray imediatamente quer fugir dali, enquanto Rick, o cara maluco que ele é, vai direto em direção ao Wyvern. Isso faz Ray se lembrar de Yamato, o herói, de como ele nunca abandonaria seus amigos e finalmente criar coragem, e decide se juntar à luta. No entanto, antes que ela pudesse sequer ter a chance de se juntar à luta, Rick se transforma em um seitan de loja barata e espanca o Wyvern com sua magia de nível 1, aniquilando sua cabeça com um único soco. Quando ela retorna, Ray conversa com o recepcionista da guilda, e ele explica que o Punho de Orichalco é o grupo mais forte do mundo, e Ray começa a ficar super animada por também poder se tornar uma Rank S e deixa seu trabalho de limpeza ruim imediatamente e vai treinar. Depois de finalmente voltar para sua mega mansão, Rufstein revela a todos que conseguiu encontrar uma das joias que procuravam na toca do Wyvern. Baized pega o orbe e lança um feitiço sobre ele, que supostamente revela a localização dos outros orbes, e eles descobrem que o próximo está em Heractopia, um país conhecido por seu coliseu e suas insanas artes de combate. Não muito tempo depois disso, o grupo já havia basicamente se teleportado para Heractopia, e Brufston já havia encontrado alguém que ele gostaria de lutar, o primeiro rei de Heractopia, o rei Alexandre, que foi quem criou o torneio de batalha pelo qual Heractopia é famosa. No entanto, eles se lembram qual é a sua missão e começam a andar pela cidade perguntando às pessoas sobre os orbes, e todos continuam ficando assustados e fugindo do caminho no momento em que veem Brufston em sua estrutura de aparência insanamente assustadora. Depois de um pouco de caminhada, eles se deparam com um sujeito massivamente estranho chamado Gold, que está brigando com uma pobre garota chamada Melisha em uma viela aleatória. Brufston muito rapidamente lhe faz uma oferta que ele não pode recusar, esmagando-o com os punhos, e isso leva Gold a mudar completamente de lado, com ele e Melisha basicamente se oferecendo para fazer qualquer coisa por Brufston. Rick tira o orbe e o mostra a eles, perguntando se talvez eles tenham visto algo semelhante em algum lugar de Heractopia. Felizmente para o punho, acontece que sim, e que o orbe que eles procuram está preso ao cinturão de campeão do famoso torneio de artes marciais de Heractopia, e está atualmente em posse do quíntuplo campeão em tempo parcial e cara Jack em tempo integral Kirwan Airwolf. Assim que eles estão conversando com Gold, Kelvin aparece desfilando em uma enorme parada e o Punho de Orichalco confirma que o orbe está de fato em seu cinturão. Após terminar a parada, Kelvin vai para sua academia de sempre e conversa com seu treinador. Quando o maluco do Brufston invade a academia e exige diretamente que Kelvin lhe entregue o cinturão imediatamente, ele tenta inventar uma história sobre como a joia pertencia a um antigo membro do grupo. Mas nem Kelvin nem seu treinador querem abrir mão do cinturão, então todos concordam que Brufston e Rick se juntem ao torneio e tentem ganhar o cinturão de forma justa. Enquanto os membros do punho saem, Kelvin diz ao seu treinador que ele realmente não queria lutar com eles ali, e naquele momento, dado que sentiu a aura pura que eles tinham na sala, e ele está muito animado para se confrontar com eles no torneio. Enquanto isso, Rufstein e Rick elaboram um plano de se juntar às diferentes ligas do torneio para que ambos possam se qualificar, já que até mesmo as eliminatórias deste torneio são bastante difíceis de passar. Assim que ele entra, o pobre Rick mais uma vez tem que passar por uma partida simulada para ver se ele tem o que é preciso para participar do torneio. Enquanto seu oponente entra na arena para lutar contra ele, acaba sendo ninguém menos que a irmã mimada de Fried, Angélica Diama, que ele já havia transformado em pó quando lutaram anteriormente. Ela se borrou na hora enquanto caras da multidão discutiam o quão incrivelmente reta ela é. Angélica começa a conversar com Rick, perguntando por que ele está ali, e está preocupada com o que fará agora que terá que lutar contra ele novamente. Ela decide imediatamente tentar dar o seu melhor, mas o absoluto maluco brincalhão Rick continua a derrubá-la e não a deixa sequer tentar lutar, em vez disso, focado em irritá-la até que ela desista. Angélica, no entanto, decide continuar tentando, mas Rick a derruba repetidamente, até que ela fica tão irritada que desiste da batalha. Após a batalha, Angélica se aproxima de Rick e literalmente começa a chorar como um bebê, implorando para que ele lhe diga por que ele veio ali apenas para tornar sua vida uma experiência horrível. Eles decidem ir todos juntos para tomar uma bebida para explicar e dar uns aos outros informações sobre suas vidas e por que estão ali. Ela diz que fará o seu melhor para vencer o torneio, por mais que tenha que trabalhar para isso. Assim que ela percebe que Rick também quer participar, ela basicamente ri da loucura dele, dado o fato de que ele tem que vencer 40 partidas de qualificação se quiser fazer isso, o que provavelmente levaria um mês.
No entanto, sendo um cara maluco com uma grave falta de QI, Rick lhe diz que agendou 40 partidas para os próximos dias. Angélica quase tem um ataque cardíaco ao ouvir isso, implorando para que ele pare de ser um gigachat tão insano. No dia seguinte, Rick vai para as qualificações, e o primeiro cara que ele deve enfrentar é dito ser um bastardo bastante sorrateiro que carrega armas escondidas consigo, mesmo que não sejam permitidas. Enquanto eles começam a lutar, o cara sorrateiro tira uma pedra de impacto escondida, e ele vai direto para Rick, tentando socar seus enormes peitorais. No entanto, em vez de Rick, o braço do cara se quebra limpo em dois, enquanto Rick, o Sigma, começa a lhe dar conselhos sobre como ele poderia melhorar, seguindo os passos de seu pai, Brufson. Enquanto isso, Karen está treinando duro para ficar o mais pronto possível para lutar contra Brufson e Rick, e para tentar ter uma boa luta depois de tanto tempo. Depois de um tempo, Angélica já conseguiu passar suas eliminatórias, varrendo o chão com todos os seus oponentes, em sua maioria fracos, e Rick ainda está firme com seu plano insano de vencer 40 oponentes em 4 dias. No entanto, Angélica finalmente lhe dá a informação que sua idiotice estava faltando. O fato de que as lutas são realizadas em todo o país, com alguns eventos a mais de 100 km de distância um do outro. Rick, por outro lado, entra em modo flash total e simplesmente decide correr para cada local e continuar lutando contra seus oponentes. Tudo isso enquanto corre pelo país com seus próprios 2 pés malucos. Enquanto Rick está provavelmente na metade do caminho para o próximo local, Reonete oferece a uma Angélica muito confusa, mas muito intrigada, levá-la ao local o mais rápido possível, literalmente agarrando-a e pulando como o Hulk por toda a cidade. Um tempo depois, Angélica quase morreu depois de chegar ao primeiro local, e Rick já havia prontamente implantado o oponente no chão. Depois de um dia inteiro, Rick já esmagou vários oponentes e Angélica está tão perto de morrer como nunca. 4 dias depois, e o maluco Rick realmente venceu todas as suas partidas, e Reyanette e Angélica estão discutindo suas loucas travessuras e ética de trabalho tomando um chá. Angélica mal consegue suportar um monstro como Rick no torneio, e quase desmaia quando Reyanette lhe diz que Brufson também está no torneio. Angélica pergunta sobre Rick, e não está nem de perto tão surpresa que ele tenha feito uma corrida de 600 km como estaria apenas alguns dias antes. Ela até começa a conversar com Reyanette sobre como todos pensam que Rick e ela estão ficando, e Reyanette diz diretamente que está a fim de um pedaço desse bolo Rick, deixando Angélica bastante ciumenta. Do nada, um cara aleatório se aproxima deles e pede que se voluntariem para um trabalho, pois não tem funcionários de meio período suficientes. Enquanto isso, Rick finalmente retornou de sua pequena corrida pela metade do país, e é imediatamente interceptado por um cara com aparência muito dracônica, chamado Snape, que é o presidente do comitê que gerencia a Liga Oeste em que Rick está. Ele parabeniza Rick e lhe diz que ele é o absoluto detentor do recorde mundial Guinness, como o cara mais rápido a se qualificar para o torneio. Eles começam a conversar e Rick lhe pergunta por que ele se aposentou da luta, pois sentiu em sua mão que ele era treinado em batalha assim que apertou sua mão. E Snape lhe diz que ele venceu um torneio quando era um pequeno e escorregadio lagarto, mas que se aposentou muito em breve depois disso. Ao sair, ele dá a Rick a mensagem mais assustadora de todos os tempos, dizendo-lhe para avisar Angélica para ter cuidado para não brincar demais e para manter seu corpo seguro. Quando ele chega à pousada principal, Rick conversa com Melissa de antes, e ela lhe diz que há uma tonelada de rumores sobre Snape estar conectado ao submundo, e que ele deveria ter cuidado com ele, até mesmo dizendo-lhe que ele é, na verdade, o patrocinador do torneio. Enquanto isso, Angélica e Reyanette aceitaram o trabalho que o cara lhes ofereceu, e agora estão usando trajes de coelhinha que mal conseguem cobrir seus atributos, tentando promover o negócio de apostas. Do nada, um cara super bêbado se aproxima e começa a apalpar Angélica como a pessoa mais nojenta que ele é, dizendo a Angélica que ela é super reta, e ele recebe exatamente o que veio buscar, quando Angélica esmurra seu rosto e o transforma em uma enorme ameixa roxa. Nesse exato momento, Rick se aproxima e absolutamente não consegue acreditar o quão incrivelmente bem Reyanette fica em seu traje de coelhinha, e eles começam a flertar loucamente, com Angélica perdendo a cabeça pelo fato de ele não ter reagido assim quando a viu no traje. Ao mesmo tempo, Karen e seu treinador estão lendo o jornal e conversando sobre Rick e seus modos malucos, com Karen pensando que será um ano super divertido com todos esses novos e loucos competidores no torneio. No dia seguinte, Angélica ainda está irritada com o fato de Rick ter ficado louco por Reyanette e não por ela, e essa raiva é substituída por um olhar muito preocupado assim que Rick lhe diz que conversou com o lagarto escorregadio, Snape. Mais tarde naquele dia, a liga que determinará quem avança para o torneio começa, e o anunciante com possivelmente os maiores atributos anuncia que Angélica lutará contra outra lutadora, que Angélica aniquila em pouco tempo. Enquanto isso, Rick termina suas partidas em cerca de 3 segundos cada, varrendo o chão com todos os seus oponentes. Se ela quiser avançar, Angélica está ciente do fato de que tem que fazer o seu melhor para não perder nenhuma vez.
Em sua próxima partida, ela luta contra um cara bastante corpulento com um pequeno moicano e as coisas não estão indo como ela pensava. Nenhuma de sua magia funciona tão bem, pois o cara é surpreendentemente super rápido, considerando o quanto ele provavelmente pesa, e ele consegue desviar de seus socos sem problemas, nocauteando-a com seu enorme punho gordo. Depois disso, Angélica inicia o processo de cura, e Rick tenta conversar com ela, perguntando por que ela não quis mudar sua tática boba, mesmo estando muito ciente do fato de que perderia. No entanto, ela realmente não quer falar com ele de forma alguma, mas acaba falando mesmo assim, revelando os segredos sobre Snape, e como ele é, na verdade, seu noivo. O acordo só foi permitido porque seus pobres pais morreram, e seu avô, faminto por dinheiro, acabou fazendo um acordo com Snape e sua empresa de comércio em troca da mão de Angélica em casamento. Rick e seu cérebro grosso ainda não conseguem aceitar o fato de que Snape é seu noivo, mas Angélica diz que está tentando investigar e encontrar algo comprometedor sobre Snape que lhe permitiria cancelar o noivado. Enquanto eles estão andando pela cidade, eles se deparam com uma situação bastante acalorada onde um cara lagarto vermelho massivo, o irmão de Snake, Jeff, está sendo um grande idiota com uma mulher no bar. E o cara do moicano que Angélica lutou tenta intervir, mas acaba sendo esmagado no chão pelo nojento cara lagarto. Depois disso, ele usa sua garra e arranca as roupas da pobre mulher, chegando a lambê-la como o verdadeiro e horrível nojento que é. Angélica intervém, mas Giff vai direto para socá-la, forçando Rick a bloquear o golpe e mandar aquele nojento se acalmar. Por sorte, Snape surge do nada e manda ele guardar a raiva para o torneio, após o que Giff sai correndo dali, ainda furioso. Snape explica a Rick que este é seu irmão mais novo e que ele se irrita com extrema facilidade, mas que infelizmente não há ninguém mais forte que ele para detê-lo. Após essa briga, Angélica diz a Rick que ela acredita que o plano astuto por trás de toda a situação do patrocínio é o fato de que, como patrocinador, Snape pode colocar seu próprio lutador no torneio, apostando nele e ganhando dinheiro assim. Uma Angélica bem durona diz a Rick que seu plano é surrar o lutador dele, Death, e assim romper o noivado, e o bom rapaz Rick até se oferece para treiná-la, ajudando-a a ficar forte o suficiente para vencer Death. No dia seguinte, Angélica e Rick já estão no meio de um deserto qualquer, com Angélica mais do que animada para finalmente iniciar seu arco de treinamento. Rick, no entanto, pega umas dicas de seu pai lutador Brufton e coloca pesos enormes nos braços e pernas dela, fazendo-a correr 30 km para começar, enquanto acorrentada diretamente ao seu traseiro louco que não conhece limites. Após apenas alguns minutos, Angélica já está chorando, e Rick explica que esta parte do treino é para acostumá-la a velocidades incrivelmente rápidas primeiro, para que ela possa desenvolver uma base para a próxima fase do treinamento. Após 6 horas desse treino horrível, Angélica já está vendo seus pais acenando para ela do além, mas de alguma forma ainda está viva, o que realmente impressiona Rick bastante, já que ele se lembra de ter morrido 3 vezes após seu primeiro dia de treino. Angélica pensa que tudo isso foi um plano elaborado de Rick para matá-la, e fica feliz por ter conseguido sobreviver ao primeiro dia. Mas só então Rick a informa que eles continuarão o treino após uma pausa à tarde, e Angélica quase perde a cabeça. Após 5 dias de treino com Rick, o louco, Angélica está relaxando numa estalagem, tentando pensar em formas de fugir dele, e Rick a encontra, fornecendo-lhe a informação nada traumatizante de que ele também tentou fugir inúmeras vezes e morreu mais de 10.000 vezes. Tentando levantar seu moral horrivelmente esmagado, Rick lhe dá uma pequena palestra motivacional que aprendeu com seu pai, Brufton, e diz a ela que deve sempre colocar seu sofrimento numa balança com o arrependimento que teria se desistisse e ver qual é mais fácil. Além disso, ele lhe diz que ela está livre para deixar este arco de treinamento insano a qualquer momento. Assim como Brufton disse ao seu traseiro inútil quando ele morreu 1 bilhão de vezes. Esta conversa desperta algo completamente novo e louco em Angélica e ela fica mais motivada do que nunca, enquanto eles deixam a estalagem indo para o deserto para treinar mais. Rick percebe que, dado o histórico nobre de Angélica, ele poderia tentar fazer com que Reonete a ensinasse a mesma habilidade insana de corte que ela possui, já que Angélica já está acostumada a usar uma espada. Alguns dias depois, o dia finalmente chegou para Angélica testar suas habilidades recém-adquiridas, e ela parece um cão sedento de sangue prestes a consumir seu oponente inteiro, e ela acaba surrando-o em 3 segundos, mal conseguindo ser contida após a luta. Um tempo depois, numa estalagem, assim que ela volta a si, começa a ter uma clareza pós-luta e a pensar no que fez ao sujeito em seu estado sanguinário. Justo nesse momento, o resto da gangue aparece por completo, com Gold, o careca, conduzindo Brufton como se fosse uma celebridade de tapete vermelho. Ele diz que tudo está bem tranquilo em sua liga, e que eles definitivamente conseguirão o orbe.
Brufston também vê que Rick tem usado alguns de seus velhos truques e feito o seu melhor para tentar treinar Angélica para que ela possa esmagar de uma vez por todas. Todos começam a elogiá-la e a confiança de Angélica dispara como nunca antes. Após alguns dias, o verdadeiro torneio finalmente começa, e todos recebem seus oponentes e estão absolutamente prontos para a coisa ficar séria. Após o sorteio, Angélica começa a usar sua mentezinha cheia de teorias da conspiração e diz a Rick que descobriu que o sorteio foi feito de tal forma que Guyt só lutará contra Rufstein ou Kerwin na final. Momento em que Snape apostaria todo o seu dinheiro sujo no outro cara, enquanto Guyt perderia de propósito e ganharia fácil. No entanto, Angélica decidiu que vai esmagar Guyt na segunda rodada para impedir que este plano maligno se concretize. Enquanto todos se preparam para suas lutas, Kerwin deseja boa sorte a Brufston e Rick como o verdadeiro Giga Chad que é, e seu treinador comenta como é louco que ele finalmente tenha o olhar de um desafiante em seus olhos, o olhar que perdeu há muito tempo, quando se tornou o mais forte e começou a varrer o chão da arena com qualquer oponente que encontrasse. A primeira luta finalmente começa, e é Dit contra um cara qualquer, e Dit praticamente o oblitera sem fazer absolutamente nada. Rick percebe que ele é realmente forte, mas que não se importou nem um pouco em desviar de qualquer ataque e lutou com os movimentos de um verdadeiro amador. Angélica, Rick, Brufston e Kerwin também destroem seus oponentes com facilidade, embora Kerwin propositalmente leve um soco, o que Rick e seus olhinhos astutos notam imediatamente depois que Brufston lhe explica que ele é, na verdade, um lutador incrível que possui uma habilidade especial e fedorenta que vem do fato de ser meio lobo. No dia seguinte, Angélica finalmente consegue o que queria, e está prestes a se chocar na arena com o nojento sujeito com cara de lagartixa que é Diff. Enquanto isso, todos assistem das arquibancadas, ansiosos para ver o que o regime de treinamento absolutamente insano que lhe impuseram acabou fazendo com seu nível de poder. Do nada, Snape aparece e pede a Rick para sentar ao lado dele, pronto para assistir à luta. Antes de entrar na arena, Angélica e Dit têm uma sessão de provocações bem intensa, onde Dit revela a ela que não a atingirá no estômago para que ela ainda possa ter filhos para Snape, e também lhe diz que ele é, na verdade, musculoso por natureza. Como ele não treinou por um único segundo em toda a sua vida de dragão, Angélica fica super irritada e está pronta para esmagar sua feia cara vermelha enquanto eles entram na arena. Assim que a luta começa, Angélica tenta testar uma teoria e usa sua magia normal semi-inútil, e ela se mostra verdadeira e completamente inútil contra um oponente horrível como Div. Em vez disso, para o espanto de Snape, ela remove sua magia de fortalecimento, reúne sua mana, usa seu épico passo rápido e finalmente libera o que Reonete a estava preparando, conseguindo um corte no feio abdômen de 14 gominhos de Dit. Snape está absolutamente pasmo, pensando que nada poderia perfurar a pele dura como rocha de Dit, e Rick lhe diz que ele nunca deveria subestimar Angélica. Reonete pensa rapidamente em como a treinaram para usar essa técnica elegante em primeiro lugar, com Mesete intervindo para explicar que essa técnica geralmente cobraria um preço enorme do corpo. Mas, dado que Angélica conseguiu sobreviver ao arco de treinamento terrivelmente intenso gerenciado por ninguém menos que o louco Rick, ela ficará bem ao usá-la. Angélica continua fatiando Dit e ele fica cada vez mais irritado a cada segundo, tentando esmagar o rosto dela, mas só conseguindo um enorme desvio de Angélica. No entanto, em poucos minutos, ele consegue se aproximar sorrateiramente e a chuta direto na parede como se fosse soca. Angélica continua tentando lutar contra ele, mas Diff agora liberou todo o seu potencial e não a deixa chegar perto de seu traseiro feio, chutando-a continuamente como uma boneca de pano. Ao mesmo tempo, Snape diz a Rick que foi Diff e sua feia cara vermelha que o derrotaram anos atrás, fazendo-o se aposentar, e que ele praticamente desvendou o potencial de luta. Ele chega a criticar Angélica e suas teorias da conspiração, dizendo que Diff é forte o suficiente para nem precisar de manipulação de resultados para vencer o torneio, e que Snape planejava ganhar dinheiro apostando em Diff imediatamente, já que ninguém esperaria que um lutador de vaga de patrocinador vencesse tudo. Enquanto isso, na arena, Diff está humilhando a pobre Angélica, dizendo que ela é lixo, assim como seus pais, enquanto ainda a chuta literalmente como uma bola de futebol. A pobre Angélica mal consegue se levantar, dizendo que não vai perder, enquanto Diff a agarra pelos cabelos e começa a provocá-la como o verdadeiro babaca que é. Angélica, com a última gota de sua força, faz o possível para socar Diff em seu rosto feio, o que o faz entrar em uma fúria louca, correndo em direção à pobre Angélica para matá-la com suas garras. No entanto, pouco antes de alcançá-la, Rick, tão irritado que poderia basicamente rasgá-lo em dois, joga seu sapato nele, fazendo-o errar, e a batalha em si termina. Após a luta, Rick esbarra em Diff e suas terríveis palhaçadas no corredor, e Dit já está pronto para brigar com ele, enquanto Rick, sendo o enorme Giga Chad, permanece calmo, esperando a luta oficial para dar uma surra nele.
Enquanto espera as outras lutas terminarem, um Rick muito preocupado vai visitar Angélica no hospital, e os médicos lhe dizem que ela ficará bem. Assim que os finalistas são revelados como Kevin, Rick, Brufson e Git, o dia chega ao fim, enquanto Rick treina mais um pouco, sozinho, no meio do deserto. Na manhã da luta, Rick esbarra em Angélica e ela parece bastante perdida e triste. Enquanto Rick se despede, a pobre Angélica começa a chorar, pensando que é uma decepção sem talento, e que talvez devesse aceitar a proposta de Snape e abandonar seus sonhos, deslizando para o papel de uma nobre que lhe foi imposto. Em vez disso, Rick se desculpa com ela, dizendo que a culpa é dele porque nunca antecipou o quão poderoso Diff realmente poderia ser, dizendo a ela para assistir cuidadosamente à luta deles, porque Diff e ele foram sorteados um contra o outro, pois ele lhe mostrará o verdadeiro poder do treinamento. Assim que a luta entre eles começa, Dit inicia com uma ideia realmente muito ruim e começa a insultar Angélica na frente de Rick, que fica mais irritado a cada segundo. Assim que ele se aproxima, Rick começa a socar seu traseiro inútil, usando ataques Kai, que atingem o exterior do corpo, mas na verdade danificam o interior. Git, no entanto, fica cada vez mais irritado e ativa uma magia de fortalecimento Dragon Folk, correndo direto para Rick, até mesmo socando-o algumas vezes. Ruffston observa a luta com Snape. Snape lhe conta um segredinho sujo, dizendo que Diff, na verdade, nunca treinou sua mana e apenas tinha uma quantidade absurda desde o nascimento. Rick continua tentando lutar contra ele como fazia antes, e está sendo ligeiramente espancado por Diff e seu rosto feio e escamoso. Ruffston finalmente explica que não importa a Rick como qualquer outra pessoa, além de Angélica, veja esta luta, pois ele quer provar a ela o quão forte ela realmente é, limitando suas habilidades físicas às dela. Rick realmente não se importa nem um pouco em vencer, mas sim em provar a Angélica o quão incrivelmente talentosa e cheia de potencial ela realmente é. Rick continua atacando Diff com seus ataques Kai, e Diff está ficando super cansado, pois seu traseiro preguiçoso nunca havia sido treinado até a exaustão. E Snape começa a ficar super preocupado, pensando que Rick deve ser muito mais talentoso que Diff, e a gangue explicou a ele e a Angélica que ele é tão talentoso quanto um pano molhado, mas é na verdade a pura força do trabalho duro que o deixou tão forte quanto ele é. Enquanto isso, Rick apenas se aproxima lentamente de Diff, bloqueando todos os seus ataques e lhe diz que ele é inútil quando exausto, já que nunca havia treinado para se mover sob exaustão antes. E é por isso que todas as suas técnicas estão falhando. Rick reconhece o fato de que Diff é, de fato, um prodígio, dada a força que ele conseguiu sem nunca treinar por um minuto, mas lhe diz a verdade diretamente em suas orelhas escamosas, que ele é apenas um prodígio de nível 1, dado o fato de que nunca treinou seu físico natural e seus sentidos de forma alguma. Rick termina sua sessão de provocações dizendo que já viu prodígios de nível 1000, e que a única razão pela qual ele pensa que é tão forte é porque ele simplesmente nunca encontrou um Giga Chad mais forte que ele, chegando até a chamá-lo de Sr. Lagarto em um pequeno lago. Isso deixa Diff incrivelmente irritado, e ele ativa um jutsu de fortalecimento Dragon Folk de pico, praticamente se tornando um dragão e correndo direto para Rick, esmagando-o contra a parede como se ele não fosse nada. Rick tenta atacá-lo, mas percebe que ele obteve um aumento massivo de poder e que a Angélica atual simplesmente não pode vencê-lo, mas não porque ela seja uma garotinha frágil, e sim porque ela simplesmente precisa treinar com tudo o que tem. Rick então começa a usar cada vez mais poder, emulando o progresso que Angélica faria após cada vez mais tempo passado sob o regime de treinamento insano do punho de oricalco. Este aumento de poder permite que Rick esmague Dit facilmente, perguntando-lhe o que ele fará agora, dado que ele tem zombado das pessoas por tentarem passar pela batalha apenas com pura força de vontade. Isso faz entrar em um último frenesi, e Rick até usa o jutsu de corte de linha nele para mostrar o verdadeiro poder que Angélica teria, após um ano difícil de treinamento com ele, e o fatia direto para a Terra da Inconsciência. Enquanto o corpo feio de Git é levado, Angélica começa a agradecer a Rick e lhe diz que fará o seu máximo para mostrar a ele o progresso em um ano, dizendo que até fará o seu melhor para superar o detentor do recorde mundial do Guinness, pro cara com o regime de treinamento mais difícil de todos os tempos, Rick. Enquanto isso, Snape parece bem tranquilo com toda a situação, dado o fato de que provavelmente perdeu uma tonelada de dinheiro, e ele diz que está bastante surpreso, admitindo que até ele meio que queria que Dit fosse derrotado em algum momento, já que foi ele quem encerrou sua carreira afinal. O casamento entre ele e Angélica é cancelado, e ele lhe diz que realmente estava ansioso para se casar com uma garota tão maravilhosa como ela e simplesmente vai embora, surpreendendo totalmente Angélica por realmente agir como um cara normal. Enquanto isso, depois que tudo se acalmou, chegou a hora da segunda partida das semifinais entre Karen e Broughton. E após apenas alguns segundos e um pouco de empolgação do treinador de Karen, Karen já percebe que Broughton é o oponente mais forte que ele já enfrentou em sua vida.
No entanto, do nada, a praga absoluta que é Jeff irrompe direto pela parede da arena e começa a causar carnificina por todas as arquibancadas, ainda extremamente irritado pelo fato de ter perdido. Karen, no entanto, não aceita nada disso e simplesmente lhe dá o tratamento Saitama, derrotando-o com um golpe. Assim que Karen e Brufton estão prestes a continuar sua luta, ela é cancelada e adiada para o dia seguinte devido ao fato de que Dit acabou de causar uma tonelada de carnificina. À medida que o dia começa a terminar, todo o punho de Orichalco está relaxando em uma estalagem, conversando sobre como a missão está praticamente resolvida, pois tudo o que precisam para obter seu orbe é que Brufton ou Rick vençam. Enquanto isso, Rick foi fazer uma de suas clássicas corridinhas de 700 km. E no caminho, ele encontra Kieran treinando com algumas pedras, e muito em breve, ele descobre que Rick é, na verdade, um parceiro de treino muito melhor do que uma pedra e começa a lutar com ele para tentar descobrir o quão forte ele realmente é. Rick, por outro lado, decidiu usar esta oportunidade perfeita e provar uma teoria que ele vinha arquitetando em sua cabeça louca, tentando socar Karen na cabeça, com Karen desviando sem problemas. Ao perceber que sua teoria é verdadeira, ele pergunta a Karen como ele conseguiu desviar daquele soco se foi atingido por um ataque super ruim nas primeiras rodadas do torneio. Finalmente pensando que alguém o desvendou, Karen fica um pouco preocupado por um segundo, mas Rick imediatamente passa de um QI de nível gênio para o QI de um Hot Pocket, e pergunta se é porque ele estava com o nariz entupido e não conseguia usar suas habilidades de olfato lupino. Em vez disso, Karen rapidamente resume sua história de vida e basicamente explica que ficou tão forte que não sentia mais satisfação alguma nas lutas como antes, dado o fato de ter sido criado nas ruas. E se voltou para entreter o público, pois uma noite ouviu seu treinador conversar com um cara dizendo que o torneio estava ficando muito chato, já que Karen estava apenas espancando todos para todos os lados, e é por isso que seu traseiro astuto perdeu um torneio inteiro de propósito. Rick começa a dizer que pessoas fortes realmente têm uma vida difícil, mais uma vez subestimando muito sua própria força como o verdadeiro cara de baixa confiança que é. Karen tenta dizer a ele que ele também é forte, mas Rick apenas lhe diz que ele finalmente não terá nenhuma chance amanhã quando lutar contra Brufton e simplesmente sai correndo dali. No dia seguinte, a luta finalmente começa, com uma barreira massiva agora instalada, já que os caras que organizavam o torneio perceberam que Diff era um babaca imprevisível e que poderia haver mais como ele, além da luta já ser de uma qualidade insana. Karen e Brufton param de lutar por um tempo para trocar algumas palavras, e cada um dá ao outro informações sobre o que Rick disse a eles um sobre o outro. Embora ele estivesse ansiando por uma boa luta há tanto tempo, Karen decide segurar seus golpes nesta luta também, não querendo que a plateia descobrisse que seu traseiro astuto os estava enganando o tempo todo. Brufton considera isso verdadeiro profissionalismo, dizendo-lhe que está bastante triste por não lutar com ele adequadamente, e até decide provar que é o maior Giga Chad de todos os tempos, optando por não sair de um lugar e lutar apenas com 2 dedos. Karen o ataca e Brufton literalmente pega a mão dele entre seus 2 dedos como se estivesse pegando um sushi com hashes e o arremessa para metade da arena. Do nada, seu treinador começa a gritar com ele, dizendo que ele é um idiota enorme e que sabe que ele está segurando os golpes, mandando-o lembrar de seu sonho de ser o mais forte e que ele mesmo quer que ele seja o mais forte e dá a Karen exatamente o que ele precisava com uma pequena conversa motivacional de pai para filho. Karen tira a camisa e finalmente ataca Brufton com toda a sua força, e Brufton decide usar a palma da mão inteira, dizendo a Karen que ele está apenas ajustando a quantidade de dedos proporcional à quantidade de força que Karen começou a usar. Karen está tão feliz quanto poderia estar e até começa a usar um monte de magia como um cachorro solto da coleira, surpreendendo até seu treinador, e a plateia finalmente começa a perceber o fato de que ele os estava enganando o tempo todo. No entanto, Karen não se importa nem um pouco com isso, e usa sua magia ao máximo em Brufton, envolvendo seu enorme corpo de orc em algum tipo de magia da natureza incrivelmente poderosa que confunde praticamente todos na multidão, enquanto Karen invoca um meteoro massivo do nada que está indo direto para a arena. Enquanto isso, Rick está perdendo a cabeça com o fato de que Karen é muito mais forte do que eles jamais teriam pensado, pois ele teme que isso possa significar que o traseiro impossivelmente forte de Brufton pararia de se conter. Após esmagar o meteoro em pedaços com força bruta, Brufton mostra a Karen um polegar para cima parcial, um sinal de uma briga orc de poder total, e avança sobre Karen, fazendo-o sujar as calças um pouquinho de medo. Após ter praticamente esquecido o que é sentir medo, Brufton quase se teletransporta até ele, socando seu pobre traseiro direto no estômago, com Karen mal conseguindo bloquear o golpe no último segundo, mas ainda assim sendo espancado até virar polpa. Convencido de que poderia fazer mais, ele se levanta e continua a lutar, usando sua resistência ao máximo. Mas o que ele não sabe é que Brufton é praticamente um objeto inamovível, pois ele usa toda a sua energia tentando socá-lo, com Brufton sem se mover 1 milímetro sequer.
Todos começam a torcer loucamente por Kerwin enquanto ele usa o poder de seu próprio espírito, despejando tudo o que tem em um ataque final incrivelmente destrutivo, que Brufton bloqueia com o peito sem problemas, parabenizando Kerwin por dar o seu melhor, enquanto o maluco do Kerwin diz que nunca se divertiu tanto na vida. Brufton o nocauteia por puro respeito, enquanto seu treinador finalmente percebe que o caminho para ser o melhor lutador ainda está à sua frente. Depois de ter terminado de espancar Kerwin, Rufston volta para o túnel, onde é cumprimentado por Rick, que o parabeniza pela vitória e por praticamente ter obtido o orbe, dizendo que ele basicamente só precisa desistir da luta, e tudo estará resolvido. No entanto, o que ele não esperava é que Rufston estivesse incrivelmente animado para a luta, ansioso para batalhar sem seu aluno número 1. Rick, por outro lado, imediatamente começa a ficar careca e a chorar na hora, preocupado que Brufton o espancaria sem dó. Ao mesmo tempo, Kerwin, relaxando em sua cama e se curando lentamente, está lendo um jornal com seu treinador, e todos os artigos o estão criticando por sua enganação sombria da audiência, mas ele realmente não parece se importar muito. Embora ele não consiga entender por que seu treinador não o deixou, dado o fato de ter perdido a luta após ser um sujeito um tanto enganador. O treinador, por outro lado, finalmente diz a Kerwin que ele é como um filho para ele, com Giga Chad Brufton interrompendo rudemente o momento para ir e oferecer suas habilidades de cura a Kerwin. Kerwin, por outro lado, não quer nada com qualquer cura artificial, e dado que ele tem sido o sujeito mais forte por tanto tempo, meio que quer suportar a dor e senti-la completamente. Além disso, Kerwin lhe diz que está mega animado para a partida final, e lhe diz que Rick estava certo quando o aconselhou a dar tudo de si contra Brufton. Enquanto isso, Rick está sendo um covarde e se trancou em seu quarto, não deixando ninguém entrar, dado o fato de que ele realmente tem medo de lutar contra Brufton. Nem mesmo Snape, que aparece e canta um solo rápido, implorando para ele sair e lutar, apenas para ir embora imediatamente, pode fazer algo a respeito. Angélica tenta fazê-lo cair na real, dizendo que ele será revivido de qualquer forma, mesmo que seja desvivo, mas Rick realmente odeia ser desvivo, e tem um medo insano de lutar de forma bruta. Não importa o quanto Angélica tente animá-lo dizendo que ele já sobreviveu a 2 anos desta rotina de treinamento horrível depois que tudo mais falha, ela simplesmente lhe diz que o julgou mal e que não quer mais treinar sob sua tutela, saindo dali em um instante. Enquanto ela sai, Maisette tira algumas informações novas do nada, e diz a Rick que Brufton já tinha o plano de treinamento pronto quando veio para a mansão há todo aquele tempo, porque ele já estava em busca de alguém que pudesse treinar para lutar com ele, dado o fato de que não tinha ninguém para brigar desde que era criança, já que era simplesmente forte demais. Além disso, ele é um orc, e orcs são muito conhecidos por resolver todos os seus debates de uma maneira bem uga-bugá, e Maisette lhe diz que não o culparia se ele desistisse da luta, mas que Brufton está realmente muito ansioso por isso, e até Alycerrete o apoia. Mais tarde, enquanto Rick passa por alguns flashbacks, lembrando como conheceu Brufton pela primeira vez, toda a turma está almoçando e discutindo o fato de que Rick realmente possui uma habilidade inerente e não é tão inútil assim. Maisette explica que ele não consegue usá-la corretamente, o que levou Brufton a proibi-lo de utilizá-la. Enquanto isso, à medida que a noite se aproxima, Rick entra novamente em sua era de baixa confiança e começa a perguntar a Rionette se ele é um fracassado através da porta. E ela simplesmente lhe diz que preferiria o Rick que criasse coragem e fosse lutar contra Brufton, em vez de ficar sentado atrás de uma porta trancada como um covarde. Assim que as pessoas na multidão se perguntam o que acontecerá, Rionette e Angélica estão animando Rick, enquanto ele está prestes a entrar na arena. E assim que Angélica começa a acreditar que ele finalmente se recompôs, ele se vira e começa a tremer como uma pequena árvore ao vento. No entanto, o anunciante, com uma reviravolta massiva, diz que o prêmio bônus será um dia em uma fonte termal para 2. E então, a astuta Rionette vai e sussurra algo no ouvido de Rick, o que o faz entrar no modo sério e realmente sair para a arena parecendo um homem em vez de um covarde. Completamente perplexa com o que aconteceu, Angélica olha e comenta como Rick parece revigorado. Ninguém na multidão pode realmente prever como a luta desses dois malucos vai se desenrolar e Rick imediatamente começa a se chocar de frente com Brufton, até fazendo o braço dele sangrar em apenas alguns segundos. Felizmente, a barreira ainda está lá porque as pessoas seriam meros grãos de poeira, dado o fato de que um monte de rochas do tamanho de meteoros já começaram a ser lançadas por toda a arena. A turma conclui que nenhum deles pode realmente usar magia, e esta será basicamente uma luta de pura força física aprimorada. Após alguns confrontos, o louco que é Rick consegue até fazer um corte no estômago de Brufton e tudo começa a fazer mais sentido quando Rionette revela a Angélica que ela pediu para ele levá-la à fonte termal se ele vencesse e Angélica fica um pouco envergonhada e ligeiramente ciumenta.
Após apenas alguns minutos de luta, Rick já está bastante machucado e cansado. E então, Rufston decide ser um cara legal e respeitar Rick, passando ao ataque pela primeira vez. Depois de apenas um único soco, a arena inteira começa a tremer e Kelvin conclui que só aquele soco é tão poderoso quanto uma magia de 5º nível. Após algumas barragens de socos do enorme monte de poder chamado Brufstone, Rick consegue bloquear um de seus socos diretos com uma magia de 1º nível de má qualidade, a Almofada de Ar. No entanto, ele consegue ativá-la em um instante sem dizer nada, o que é algo que nem mesmo o Digachad Brufton consegue fazer, e Rick prova que afinal tem uma força épica própria, revelando que foi o treinamento louco de Mais-7 e Elisaeret que o levou a desbloquear essa habilidade, afinal. Rick continua atacando Brufton e até tenta um ataque frontal total com um salto alto muito imprudente, mas ele realmente consegue entrar no modo louco e usar a Almofada de Ar com os pés, praticamente surfando no ar, enquanto Brufton tenta acertá-lo sem sucesso. No final deste combo, Rick consegue até lançar uma bomba de ar nele, aterrissar perfeitamente, e ele começa a contemplar como poderia se aproximar e acertar seu grande traseiro cinza com algo de perto. Brufton legitimamente pausa por um segundo e diz a Rick que ele realmente ficou muito mais forte, e Rick imediatamente acredita nele, sabendo que ele nunca, jamais mentiria. Rick continua e lhe diz que Mizzet lhe contou sobre seus sonhos de lutar com alguém como um igual, em vez de esmagar a todos como se fossem migalhas de pão. E Brufton lhe diz que não é bem um sonho, mas sim uma situação em que ele gostaria de se encontrar. Rick então reúne toda a sua coragem e diz que realmente quer ajudar Brufton a realizar seu sonho, pois sentiu o fogo de seu sonho acender dentro dele enquanto o treinava, e que ele quer lutar com ele com o maior respeito. Brufton, percebendo que é verdadeiramente abençoado, admite que Rick é finalmente um membro pleno do Punho de Orichalco e decide dar-lhe uma explicação detalhada sobre como o punho foi feito ali. E então, na hora, apesar do fato de que as pessoas ainda estão assistindo, ansiosas para ver uma batalha, ele diz a Rick que era realmente diferente de todos os seus companheiros orcs burros da matilha, pois não era apenas mais forte, mas acabou encontrando alguns livros e lendo-os, até tentando ensinar o resto de sua matilha sobre conhecimento, mas só conseguindo fazer com que todos o adorassem praticamente, distanciando-se de todos, já que ninguém tinha coragem de se aproximar dele. Depois que todos foram desvivos por uma tempestade massiva, Brufton percebeu o quão solitário ele realmente era quando se viu não se importando muito com isso. Um dia, no entanto, enquanto ele estava relaxando perto de uma fogueira, foi emboscado por um sujeito chamado Reinhard, que diz ser um dos 5 lendários e épicos caras que lutaram com Yamato, o herói. E eles decidem unir forças para derrotar o monstro Kaiser Alsapiet que Yamato tentou derrotar há tantos anos. Isso os levou a formar o Punho de Orichalco, e depois de um tempo, um grupo de outros sujeitos de força igual a deles, na forma de Mais-7, Aliceret e Rionette, se juntou. E foi então que ele elaborou o plano de treinamento para realizar seu sonho de vida de brigar com alguém como em uma clássica situação de orc contra orc. Rick percebe que pode continuar lutando como um covarde taticamente, mas acaba provando que é de fato um Digachad massivo ao mostrar o sinal de briga, o polegar pra cima parcial, provando que quer ir até o fim e lutar contra Brufton como um chefe, pedindo desculpas à pobre Rionette por ter que adiar a viagem à fonte termal, já que ele percebe que será espancado até virar polpa após a batalha. Rionette percebe que é exatamente por isso que ela o ama, e ambos começam a bater na bunda um do outro com toda a sua força. Enquanto isso, à medida que a barreira começa a enfraquecer devido às enormes quantidades de epicidade acontecendo na arena, Mizzet simplesmente teletransporta todas as pessoas para fora da arena, deixando apenas todos eles, Snape e Kelvin. A luta fica tão descontrolada que Rick consegue até quebrar o colar de orbe de Brufton, e Snape percebe que Rick golpeia muito mais rápido, enquanto Brufton golpeia como um caminhão absoluto. Enquanto Rick se levanta depois de quase ser nocauteado, eles se atacam e começam a trocar socos como dois sujeitos absolutamente loucos. Rick acaba sendo o que é lançado voando quase por toda a arena, e assim que estava prestes a desistir de exaustão absoluta, ele percebe que ainda pode mover os dedos e o braço e faz o seu melhor para pagar sua dívida a Brufton, levantando-se e continuando a luta. Rick reúne toda a sua força, e naquele exato momento sua habilidade Alma Imprudente ativa, e ele se levanta basicamente como um Super Saiyajin, pronto para continuar a briga, enquanto Mizek e Elisared começam a rir porque seus traseiros astutos foram quem treinou Rick para ativá-la pelas costas de Brufton, fazendo com que ela se ative toda vez que ele ganha a determinação de ultrapassar seu próprio limite contra um inimigo muito mais forte e se tornar um Digachad. A única coisa necessária para ativá-la é o puro poder da vontade, que Rick tem de sobra, e ele dispara contra Brufton como um raio de músculos cintilantes, socando-o como se fosse um saco de pancadas enorme.
Eles continuam lutando e Rick finalmente alcançou um nível de força igual ao de Brufston, que por sua vez percebe que seu idiota estava perseguindo uma briga igual o tempo todo, apesar do fato de ter tido amigos ao seu lado durante todo o percurso. Angélica liga o cérebro e percebe que ambos estão além de seus limites e que o próximo golpe determinará o vencedor, com os dois se aproximando no meio da arena com toda a sua Giga-Chadness e epicidade, nocauteando um ao outro ao mesmo tempo. Como suas últimas palavras antes de ser nocauteado, a lenda Rick diz a Brufston que ele é um sujeito tão insanamente forte que ele ainda não consegue vencê-lo, mesmo depois de ter ido tão longe quanto foi, e Brufston acaba agradecendo-o por finalmente ajudá-lo a realizar seu sonho, proclamando Rick o verdadeiro vencedor. Após alguns dias, Rick já conseguiu acordar, o que é uma melhoria massiva em relação à vez anterior, onde ele levou uma semana para acordar, provando que está se tornando cada vez menos inútil a cada dia. Ao acordar, ele vê que toda a turma está lá, e Brufston até lhe entrega o cinto, dizendo que ele é o verdadeiro vencedor. Mas Rick não quer ouvir nada sobre isso, dizendo que é Brufston quem realmente merece, dado o fato de que ele provavelmente poderia ter se curado pelo menos 30 vezes mais durante a batalha. Brufston finalmente se mostra super sincero, e agradece a todos por dedicarem seu tempo para alcançar seu objetivo de ter uma briga justa, e só então o Rick desorientado percebe que foi secretamente treinado. Depois de um tempo, Brufston simplesmente tira o orbe do cinto como se fosse dele o tempo todo, e eles o substituem por um novo sem problemas. Depois disso, Rick começa a perguntar sobre a idade de Reinhardt, e Brufston diz que ele tem uma habilidade inerente que o faz viver para ser super velho, dado o fato de que o sujeito escreveu o livro sobre Yamato e Insane 200 anos atrás. Um tempo depois, dado que Brufston e Rick são dois sujeitos bem aleatórios que deletaram suas entradas de lutador, Snape pede a Karen para segurar o cinto para ele, e o treinador está bastante eufórico. Na manhã seguinte, todo o punho de Orichalco está se despedindo das duas pessoas mais estranhas do planeta, Gold e Melisha, enquanto elas basicamente brigam sobre quem Brufston gosta mais, e Reonete traz um monte de comida com eles para a jornada em busca de Reinhardt, que aparentemente está foragido pela razão mais idiota de todas, um livro que ele não havia devolvido. Depois de um tempo, eles se separam de Angélica por um tempo, que tem que ir para casa primeiro, mas voltará muito em breve, pois pediu a Rufston para treiná-la. E Rick está praticamente borrando as calças por ela, enquanto ela lhe diz que um dia o superará. Depois de se despedirem, Rick decide correr para casa. Uma clássica corridinha de 28 km para o seu traseiro maluco, e eles até têm que aprimorar o cavalo com magia para que ele possa acompanhá-lo. Assim que estão prestes a partir, Reonete pergunta a Rick sobre a viagem à fonte termal. E embora Rick não consiga realmente aceitar o fato de ter vencido a luta contra Brufston, ele não consegue parar de pensar em como será lindo fazer uma viagem com sua querida Rihanna. E Mizette conclui que a melhor coisa que poderiam fazer, já que a luta terminou em empate, é apenas para Brufston e Rick correrem para casa, com a punição de Rick por perder sendo um treinamento insano de 100 vezes mais. Todos eles começam a correr como um bando de Usain Bolts, e Rick diz a Reonete que ele definitivamente a levará a uma fonte termal, pois ele realmente não quer fazer um treinamento de 100 vezes mais. Isso nos leva ao fim da jornada de Rick, de um recepcionista perdedor a um aventureiro de rank S. Obrigado por ficar até o fim, você é uma lenda absoluta. Curta, inscreva-se e clique na tela para assistir a alguns de nossos outros vídeos emocionantes. Até a próxima, mantenha-se incrível, mantenha-se N-Geek.